Hoje eu vim trazer aqui para vocês o conhecimento de uma tese maravilhosa, uma tese que vem inclusive modificando decisões judiciais para reintegrar o funcionário público, que dirá a utilização delas na defesa durante o processo administrativo. Bom, partimos agora então para a questão de fundo, para a questão jurídica. Explicando mais uma vez para vocês que aqui a intenção é mostrar para vocês que existe uma tese e que essa tese tem que ser aplicada, ok? Então, nós partimos assim da seguinte ideia: toda norma infraconstitucional, aquela que está abaixo da Constituição, ela tem que respeitar a Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, o artigo 5º, ele delimita, ele coloca, ele explana, ele põe em vigor os direitos fundamentais do cidadão. Então, tudo aquilo que desrespeitar esses direitos fundamentais não pode ser aplicado, ok? Então aí nós temos uma gama de elementos para demonstrar que a aplicação da pena máxima, ela deve respeitar vários princípios, dentre eles o mais importante, que é o quê? O princípio da dignidade humana. Ou seja, o funcionário público, embora tenha cometido uma falta disciplinar, ele tem direito, todos temos direitos à dignidade humana, ou seja, sermos tratados dignamente. Ou seja, dentro da aplicação dessa pena, a autoridade sindicante, ela deve levar em conta princípios como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação, da individualização da pena. E só esse princípio, por exemplo, da individualização da pena, é um princípio que ele leva o julgador, né, no caso aí o presidente da comissão processante, a fazer um estudo da vida pregressa desse funcionário. Você pega um funcionário com anos e anos de funcionalismo, que ele tem o quê? Ele tem a ficha dele limpa, a sua ficha funcional é imaculada. Como aplicar a pena máxima logo no primeiro deslize desse funcionário? Como fazer isso? Se o próprio Código Penal, ele respeita essa regra, ou seja, da primariedade. A pessoa é primária, ele não é contumaz. Então, existe uma diminuição de pena no Código Penal, como existe também no funcionalismo público. Só que o advogado, ele tem que ser combativo, ele tem que entrar nesse meandro. Então, nós pegamos assim, por exemplo, algumas portarias inaugurais, ou seja, o que é a portaria? É a forma pela qual tem início o processo administrativo disciplinar. Ou seja, no processo penal, o início é através de uma peça processual chamada denúncia, que o Ministério Público leva a cabo a denúncia contra os réus. Ou seja, ali consta a descrição do fato típico, com todos os elementos e a capitulação legal. Aqui, no processo administrativo disciplinar, essa denúncia se chama portaria inaugural. Então, às vezes, a portaria inaugural, ela vem relatando fatos ali cometidos pelo funcionário público que não são considerados, não deveriam ser considerados de extrema gravidade. E, ao final, ele põe uma capitulação que leva esse funcionário à pena de demissão, ou seja, errado. Então o advogado tem que estar preparado para, logo de início, fazer o quê? Ainda na defesa prévia, que é a primeira peça processual, onde ele vai arrolar testemunhas e fazer outros atos processuais, pedir diligências, ele deve ali arguir a nulidade desta portaria para que em seu lugar seja outra elaborada. Havendo resistência, inicia-se ali um momento processual onde futuramente ele vai poder invocar a nulidade de todo o processo. Então,
o advogado tem que ter experiência nessa parte, nessa área, sob pena de trazer prejuízo para o seu cliente. Então, em outros vídeos agora que virão, eu pretendo dizer sobre os ritos processuais do processo administrativo disciplinar. Ou seja, em outras palavras, como funciona o processo administrativo disciplinar. Tá? Cada estado tem o seu estatuto. Cada município tem o seu estatuto. No estado de São Paulo, por exemplo, a Polícia Civil do estado de São Paulo, ela tem uma regra própria. Ou seja, o advogado tem que saber disso. A gente tem que estar estudando cada um dos estatutos à medida que você atua em cada uma dessas áreas. O funcionário é federal, é municipal, ele é estadual, ele é policial. Qual é o estatuto dele? Todos os estatutos têm várias coisas em comum, mas cada um deles tem a sua especificidade. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, nós temos no nosso site um campo ali onde você pode deixar a sua dúvida, tirar a sua dúvida. Eu mesmo vou responder para você dúvidas naturalmente relacionadas a esse assunto. Faz os comentários, entra no site, participa, se inscreva no canal, que você vai ficar ligado nessa série de vídeos que nós vamos colocar para vocês. Ok? Um prazer falar com vocês e até a próxima oportunidade.